Olá, alunos! Eu sou a Evelyn. Na aula de língua portuguesa de hoje, vamos estudar sobre histórias em quadrinhos. Vocês sabem quem é o principal autor brasileiro de histórias em quadrinhos? É o Maurício de Souza, o criador da turma mais animada do bairro do Limoeiro, a Turma da Mônica. Mas o que são histórias em quadrinhos? Uma história em quadrinhos é uma narrativa que é contada por meio de desenhos na horizontal, com elementos visuais. Portanto, teremos elementos na linguagem verbal e na linguagem não verbal. Mas por que ela é uma narrativa? Porque nela encontramos os elementos de uma narração. Para saber o que é uma narração, você precisa se lembrar que precisamos encontrar um personagem, um enredo, ou seja, a história, um narrador, que pode ser um narrador observador, ou seja, que não participa da história, ou pode ser um narrador personagem, que participa da história. E também precisamos encontrar definição de tempo, como por exemplo, se é dia, tarde, noite, e também definição de espaço, ou seja, se a história está acontecendo na escola, no parquinho, em casa. E sabe de mais uma coisa? Os autores precisam levar os leitores para dentro da história. Por isso, eles usam artes gráficas muito chamativas, como, por exemplo, os balões de fala. Dentro dos balões de fala, os autores expressam os sentimentos dos personagens. Eles também utilizam algo chamados de onomatopeias, que são palavras que dão ideias de som, como por exemplo, bum, quando uma explosão acontece, cabum, algo ou alguém que caiu, ou tic-tac, ou seja, o relógio. Então, os autores utilizam, além dos elementos visuais e dos balões de fala, que simbolizam o sentimento dos personagens, eles também utilizam as onomatopeias, que são palavras que simbolizam o som. Agora que nós já sabemos o que é uma história em quadrinho, qual é o autor principal brasileiro e quais são as suas características, vamos pôr em prática com uma atividade. A Tainá vai fazer junto com vocês. Olá, alunos e alunas! Eu sou a Tainá e vim dar continuidade à explicação da Evelyn. Fiquei sabendo que ela explicou tudo sobre histórias em quadrinhos. E juntos vamos realizar uma dinâmica. O que vocês acham? Bom, aqui eu tenho uma caixa mágica. O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir? Será que dentro dela encontramos um gibi de histórias em quadrinhos? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Vou mexer bem e vou tirar a primeira surpresa. E esse aqui? É um livro ou é um gibi? Vamos olhar juntos? Será que ele está na horizontal? E cadê a separação das conversas? Eu acho que esse não é um gibi. Não, né? Este é um livro de histórias normal. Vamos de novo? E este? Será um gibi? Ó, um gibi contém a história contada na horizontal, os balões de conversa. Não é um gibi, não é mesmo? E este? O que será? Isso mesmo, um gibi. Este é um gibi do Cebolinha, vejam bem. Aqui contém os balões das histórias em quadrinhos, está contado na horizontal e ele é um gibi da Turma da Mônica, um grande personagem.
que nós iremos falar e aprender juntos muito mais, escrito por Maurício de Souza. Bom, por hoje é só. Até mais, pessoal!